Você também sente que quando o mundo parece desabar tudo ao seu redor vira um grande turbilhão sem fim? Se você se sente assim, bem-vindo ao clube. Você já se pegou rolando feed e a cada notícia de guerra, desastre ou treta política sentiu o peito apertar como se o mundo inteiro estivesse desabando sobre você? Se esse frio na barriga soa familiar, saiba que você não tá sozinho. Muita gente acorda com uma dose extra de ansiedade todos os dias só de olhar a timeline. Imagina a cena. Você senta na sua mesa para tomar um café e, em vez de começar o dia com aquele pensamento tranquilo, é recebido por uma enxurrada de manchetes gritantes. A cabeça vira um looping de "e agora?" E nessa hora que bate a sensação de impotência, como se tudo escapasse do seu controle. E se eu te dissesse que existe uma filosofia prática, sem promessas milagrosas, que ensina a cultivar uma calma intencional, mesmo quando o caos lá fora parece dominar? Marco Aurélio, imperador romano e grande voz do estoicismo, deixou reflexões poderosas sobre focar no que a gente realmente pode mover, o próprio juízo, as escolhas e as atitudes. E se em vez de deixar as notícias te atropelarem, a gente aprendesse a ficar de pé, com a mente afiada e o coração mais sereno? Vamos descobrir como o estoicismo pode virar um escudo mental para os dias mais caóticos. Marco Aurélio ensina que nossa paz depende de aceitar o que não podemos mudar e agir apenas sobre o nosso juízo e nossas escolhas. Embora pareça uma resignação, aceitar limites externos amplia nosso poder interno. É comum pausar um feed de notícias tóxicas para não alimentar a ansiedade. Sabe aquele dia que você acorda com o coração acelerado antes mesmo do despertador tocar? Você pega o celular, dá play no feed de notícias e no piscar de olhos você já viu desastre natural, crise política, treta entre influenciadores e de repente a sensação é de estar num carrossel sem freio, onde cada manchete é um soco no estômago. É comum pensar como posso manter a sanidade quando tudo parece fora de controle. O calor sobe, a ansiedade aperta e a vontade é de apertar o botão de desligar o mundo. Mas no meio desse turbilhão há uma brecha para criarmos um espaço de calma, não ignorando o caos, mas escolhendo como reagir a ele. E se em vez de nos sentirmos esmagados pelas notícias, cortássemos o barulho e focássemos no que realmente importa? Vamos juntos entender como dar esse passo. Concentre-se no que está sob o seu controle. Você já reparou como, diante de tanto caos lá fora, a gente acaba queimando energia tentando arrumar o que está além do nosso alcance? Clima, decisões políticas, economia global, tudo vira motivo de frustração e de ansiedade gratuita. Marco Aurélio, em suas meditações, lembra que nossa paz depende de aceitar o que não podemos mudar e agir sobre o que está no nosso juízo e nas nossas escolhas. É como perceber que você não manda na chuva, mas decide se usa capa ou se corre para o abrigo. Em vez de se torturar pensando em notícias que você não controla, que tal listar agora mesmo 3 situações que fogem totalmente do seu alcance? Pode ser a previsão de chuva, um discurso inflamado de um político ou a montanha-russa dos mercados de economia. Escreva tudo em uma nota rápida. Depois, escolha uma ação simples, algo que você realmente pode fazer hoje. Meditar por 5 minutos, organizar sua mesa de trabalho ou ouvir um podcast que te ensine algo útil. Esse pequeno gesto é seu contrapeso. Você retoma a sensação de agência. Para quem vive em regiões de conflito, a rotina de autocuidado faz toda a diferença. Em fóruns do Reddit, jovens contam que um banho frio pela manhã, alguns minutos de jogo de atenção plena no celular ajuda a conter o pânico e a manter o foco em tarefas simples, mesmo quando o mundo desanda. Quando a gente treina essa transferência de poder do externo para o interno, começa a experimentar uma calma genuína. É ali, naquele pequeno ato que você escolheu, que mora o seu controle. Use a visualização negativa como escudo mental. Quantas vezes a gente vê um feed perfeito, gente saboreando um smoothie rosa, promessa de sucesso instantâneo, metas de 10 vezes mais em 10 dias e pensar, por que não sou eu? A bolha do otimismo artificial nos prepara para o inesperado, dando a impressão de que o caos nunca vai chegar. Aí, quando bate o imprevisto, a reação é pânico. Como eu não vi isso chegando? Marco Aurélio sugeria justamente o oposto, imaginar cenários adversos para fortificar a mente antes que a tempestade chegue. Nas meditações, ele escreve sobre antecipar perdas e dificuldades como um treino interno. É como testar o guarda-chuva antes da chuva começar a cair. Para incorporar essa prática, reserve 2 minutos antes de iniciar o dia. Feche os olhos e imagine uma falha de conexão durante uma reunião importante. Uma notícia ruim que chega de surpresa ou aquele mal-estar que estraga o seu plano. Nada dramático, só o suficiente para treinar a reação. Em seguida, visualize sua resposta racional. Respire fundo, reorganize as ideias, comunique o ocorrido sem culpa. Essa técnica não é um convite ao pessimismo, e sim um escudo. Em vez de surtar na primeira adversidade, você já pousa com maior clareza. É o antídoto perfeito para uma manifestação tóxica, que só sustenta cenários de brilho absoluto e te deixa despreparado para o escuro. Ao praticar a visualização negativa com constância, a mente aprende que imprevistos não são o fim do mundo, mas etapas em que você tem a voz e controle. Isso significa chegar ao meio do dia com mais calma para lidar, de verdade,
com o que vier. Pratique o distanciamento cognitivo. Observe seu caos. Já aconteceu de você se perder no feed, começar a ler comentários de uma notícia e, sem perceber, sentir raiva, ansiedade ou até tristeza? É como entrar num carro em alta velocidade sem um volante. A gente vira passageiro das próprias emoções. Marco Aurélio lembra que temos poder sobre nossa mente, não sobre eventos externos. A ideia aqui não é ignorar o que sentimos, mas assumir a posição de espectador, virar a câmera para dentro em vez de ser o ator preso no palco. Quando a ansiedade vier, seja por uma discussão no trânsito ou um trecho sensacionalista de jornal, faça uma pausa mental de alguns segundos. Pergunte a si mesmo: o que estou sentindo agora? Essa emoção é realmente minha ou foi herdada do ambiente? Anote a resposta numa nota rápida do seu celular ou do seu grupo que tem só você no WhatsApp, sem julgar ou rotular, apenas anote. É parecido com deslogar de um grupo do WhatsApp por alguns minutos para retomar sua própria linha de tempo mental. Você deixa de reagir automaticamente e ganha espaço para escolher a próxima atitude em vez de ser atropelado por impulsos. Com o tempo, esse observador interno fica mais afiado. As emoções continuam surgindo, mas você não se funde a elas. Assim, mesmo em meio ao caos, mantenha clareza para decidir onde colocar sua energia e descobre que, no fim das contas, quem comanda a história é você. Cultive a rotina matinal e noturna como rituais estoicos. Acordar cedo virou meta de produtividade para influências, mas sem um propósito claro acaba sendo só mais uma pressão. Marco Aurélio, nas meditações, usava o dia a dia como um laboratório de caráter. Cada manhã e cada noite eram oportunidades de recomeço e de autoconsciência. Pense na sua rotina como um ritual com intenção. Não use um checklist. Pela manhã, dedique 5 minutos a um ciclo simples de respiração. 4, 4, 4. Inspire contando até 4, segure por 4 segundos e expire por 4 segundos. Enquanto respira, escreva no caderninho ou no aplicativo um mini código de conduta para o dia. Algo como: hoje eu escolho focar em fatos, não em boatos. Esse ritual matinal funciona como aquela cena de filme onde o herói se prepara para a missão. Não é fanatismo, é alinhamento interno antes de enfrentar o dia. À noite, reserve mais 5 minutos para revisar os momentos em que você reagiu no automático. Anote se em algum momento perdeu a calma, reagiu com autopunição ou ficou preso a um e se. Em seguida, imagine uma resposta alternativa inspirada no estoicismo. Por exemplo, em vez de se culpar por ter perdido a paciência, reconhecer o erro e planejar uma atitude mais equilibrada. Por exemplo, em vez de se culpar por ter perdido a paciência, reconheça o erro e planeje uma atitude mais equilibrada na próxima vez. No TikTok, algumas trends mostram estudantes que relatam menos ansiedade em provas e discussões acaloradas quando seguem esse duplo ritual: começar o dia com propósito e fechar a noite com reflexão. Esse ritual cria um ritmo que ancora sua tranquilidade, mesmo quando o trabalho, estudo e redes sociais insistem em apagar as fronteiras entre o dia e noite. Incorporar esses pequenos rituais não é sobre virar um monge clássico, mas sobre esculpir no cotidiano momentos de calma intencional, tijolo por tijolo, respiração por respiração, palavra por palavra. Quando a gente trata a rotina como reverência, o caos lá fora perde um pouco de peso que carrega. Reescreva crises pessoais em contextos filosóficos. Sabe quando uma crise global, notícia de guerra, desastre natural, escândalo político bate tão forte que faz os problemas parecerem insignificantes? Aí surge aquela vozinha: meu problema é tão pequeno, por que eu reclamo? E esse sentimento mina ainda mais nossa resiliência. Marco Aurélio propõe enxergar cada indivíduo como parte de uma cosmópolis, uma comunidade humana em que a dor de um ecoa para o todo. A luta de cada um importa, e buscar serenidade não é egoísmo, mas responsabilidade. Quando estamos equilibrados, podemos ajudar quem está ao redor. Para aplicar isso, escolha um desafio pessoal. Pode ser um término de namoro, uma demissão ou uma crise na faculdade. Escreva no post-it, deixe um local onde você veja aquilo e recite mentalmente: que minha paz ajude quem estiver ao meu redor. Usuários em fóruns como Quora relatam que esse simples ritual transforma o autocuidado em ato de solidariedade. Em vez de se afundar na culpa de não estar à altura de dramas maiores, você percebe que a sua estabilidade interna reverbera positivamente na rede de pessoas que você ama. Assim, a sua crise ganha um novo contexto. Ela faz parte de uma teia que une cada ser humano. Reconhecer isso não diminui o peso do problema, mas dá sentido ao esforço de cultivar a calma. Afinal, cada passo rumo à serenidade não é apenas para você, é para todos que caminham com você. Quando as manchetes gritam caos à nossa volta, a verdadeira revolução acontece dentro da mente. Lembra dos 5 passos que exploramos? Primeiro,
focar no que você pode controlar. Depois, usar a visualização negativa como escudo. Em seguida, praticar o distanciamento cognitivo e observar suas emoções como espectador. E depois, estabelecer as rituais matinais e noturnos com intenção. E por fim, reescrever suas crises pessoais num contexto maior, transformando autocuidado em solidariedade. Cada uma dessas práticas por si só já muda o jogo, mas é na combinação, no dia a dia mesmo, na rotina real e imperfeita, que a calma intencional se fortalece. Você não vai ficar imune a imprevistos, mas vai chegar neles com mais clareza e equilíbrio. E se amanhã, ao acordar, em vez de abrir o celular direto no feed, você respirar fundo por alguns segundos e lembrar do seu mini código de conduta? Ou antes de reagir a uma notícia ruim, se perguntar: essa emoção é minha ou estou herdando o caos do outro? Pequenos gestos que mostram ao mundo que, por mais barulhento que ele seja, você tem a caneta para escrever sua própria resposta. Se algo desse vídeo fez sentido para você, compartilha nos comentários qual prática pretende testar primeiro. Quero saber como você traz o estoicismo para a sua vida real. E se curtir esse mergulho na filosofia prática, me diz aí se rola uma parte 2 sobre como manter a resiliência nos relacionamentos ou no trabalho. Ser adulto é descobrir que ninguém tem todas as respostas, mas cabe a cada um de nós escolher como reagir ao caos. Obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo. Valeu!